Graça e paz, queridos. Amém. Quero aqui agradecer a Deus pela rica oportunidade de poder adorar a esse Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. O povo está meio triste mesmo, né, apóstolo? Está meio chororô. O que está acontecendo? Aleluia. Deus é bom. Deixa eu me abrir aqui nas páginas. Eu recebi uma ligação agorinha, sabe? Então é uma ordem. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Livro de Atos 16. Atos dos Apóstolos 16, versículo 1. Antes de começar a ministrar a palavra, eu quero te trazer para a história. Nós temos que entender a história. Amém? Todos encontraram? Aleluia. Vem ali, né? Traga a sua Bíblia. O apóstolo puxa nossa orelha por causa disso, né? Olha só. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passava, transmitia as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em números cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus, o quê? Os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Teve o quê? Na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passa a Macedônia e nos ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o quê? Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, meu Deus, quase falei línguas, e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentando-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. É por isso que fala que a palavra do Senhor nunca volta vazia. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venha ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Olha só.
ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com as adivinhações. Essa moça seguiu Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Eu tenho que ler a palavra como ela é, né? Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo se indignou, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram a Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. Então a multidão se ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Tudo isso por amor à palavra. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados aonde? Na prisão. Então o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido, só até 24, tá? Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Amém? Tudo isso por amor à palavra de Deus. Tudo isso por querer anunciar uma verdade, Cristo Jesus. Que é essa verdade que nós temos que anunciar todos os dias. E quando se fala no cárcere interior, se nós olharmos na história, o cárcere interior, ele foi feito para os homens mais perigosos da época. Homens que eram terríveis. E simplesmente pelo fato de anunciar a palavra do Senhor, simplesmente pelo fato de dizer sobre o amor de Cristo, foram lançados no cárcere interior. Jogados, açoitados. E a mensagem que Deus me deu no meu coração para trazer nessa noite, que mediante tudo isso que Paulo fez, passou pelas dificuldades, mesmo preso em um cárcere totalmente desprezível, um cárcere onde não tinha nada, tirou forças de onde não tinha para adorar a Deus. E esse é o tema da mensagem, a força de Paulo e Silas. De onde veio essa força? De onde é que eu vou buscar forças para alcançar os meus objetivos? De onde eu vou buscar forças para vencer os obstáculos, as adversidades que eu tenho enfrentado todos os dias? E Paulo e Silas nos ensinam essa força. Amém? Deixa eu só falar uma coisa antes. Deus, Ele nunca vai te enviar para um lugar aonde Ele não se responsabiliza por você. Deus sempre vai te mandar para um lugar aonde Ele se responsabiliza por você. Você se atentou no início? Para onde eles estavam indo? Só que o que aconteceu? O Espírito Santo os impediu. Muitas vezes nós queremos caminhar com nossos próprios pés, queremos fazer do nosso jeito. Ah não, mas ali tem mais gente, ali tem mais pessoas. Mas não é lá que Deus quer que você vá ainda. E nós queremos direcionar o Espírito Santo. Não, nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo e Silas, eles estavam caminhando em uma viagem missionária. Mas, em certo momento, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de ir para tal cidade. 2 vezes. E aí eles entenderam que não era do jeito que eles queriam, não era da forma que eles queriam, mas do jeito que o Senhor Jesus lhe ordenara. Por quê? Lá em Filipos, Macedônia, existia alguém necessitado de uma palavra.
alguém doente, alguém preso. Só que lá na frente você vai entender que Deus, Ele não faz algo incompleto, Ele sempre faz por completo. Aqui fala que tinha um homem pedindo socorro, mas você vai entender que não foi apenas esse homem que foi salvo. Nós lendo aqui já entendemos que Deus já salvou mais um e mais outro. Um foi batizado, a família foi batizada. Olha só o que Deus já faz. Em um propósito, Deus arrebanha uma multidão. É isso que Deus faz conosco. Mas para isso nós temos que nos posicionar naquilo que Deus nos chamou. Não retroceda, não pare. Se Deus mandou você ir, vá, porque Ele tem o melhor. Como eu falei no início, antes, Ele nunca vai te enviar para um lugar onde Ele não se responsabiliza por você. Amém? Então, quando nós falamos sobre Paulo e Silas aqui, nós destacamos homens que enfrentaram o quê? Inúmeras adversidades na sua jornada. Pedras, açoites, nós lemos aqui. Será que nós seríamos capazes de suportar o que esses homens suportaram? Hoje está fácil anunciar a verdade, sim ou não? Hoje nós temos liberdade ainda de anunciar essa verdade. Nós podemos mandar mensagem pelo WhatsApp, podemos expandir o reino através do Facebook, Instagram e muito mais. Sim ou não? Sim. Mas vai chegar um dia em que isso vai ser cessado. E aí? Será que nós suportaremos isso? Então nós entendemos um pouco sobre a viagem desses dois homens. No entanto, foi através da sua força interior. Não foi com o seu braço, não foi com os seus próprios pés, com o seu vigor físico, não. Foi com a força interior. É aquilo que vem de Deus. É somente através da força interior que Deus nos dá que nós vamos conseguir atravessar e chegar do outro lado. Amém? Então foi através da sua força interior e confiança em Deus que eles conseguiram superar todas as dificuldades que eles foram lhes submetidos. Então a gente está passando por coisas tão pequenas, a gente, meu Deus, será? Jesus, uma prova tão pequena nós estamos passando. A gente reclama de tudo. Em meio à adversidade a gente quer parar, quer desistir. Não vou para a igreja mais não, porque o pastor falou duro comigo. Ai, se fosse você no tempo de Jesus. Então nós não podemos parar por causa dos problemas, das adversidades. Eu falo para os meninos da geração: vocês são solucionadores de problemas. Vocês não vão arrumar problemas, vocês são solucionadores de problemas. Esse é o nosso papel como cristãos, servos de Deus. Solucionar os problemas, não arrumar mais. Amém? E Paulo e Silas entendiam isso, que eles estavam naquele lugar para solucionar um problema, não vários problemas. Então hoje nós vamos entender um pouco. Eu estava estudando essa mensagem bem na hora que o apóstolo me ligou. Eu falei, então vai ser essa mesmo. Então, amém. Amém? Então nós vamos analisar alguns pontos fortes ou importantes que esse texto nos traz, de Paulo e Silas. O que isso vai agregar para o meu crescimento espiritual? O que eu posso pegar para mim isso? O que eu posso ser fortalecido, pastor? Vamos entender. Amém? Então nós vamos ver esses pontos fortes que esses homens enfrentaram, para que nós venhamos absorver e venhamos vencer os obstáculos com coragem e fé. Primeiro ponto que eu vejo aqui, ponto forte, Bruno. Eles tinham uma fé fraca. Sim? Não. Eles tinham uma fé inabalável. A
A fé deles era inabalável. Nada podia parar a sua fé. Amém? Achei que vocês iam falar amém quando eu falei que era fraca. Misericórdia. Ah, sim. Então eles tinham uma fé o quê? Primeiro, uma fé inabalável. Paulo e Silas possuíam uma fé inabalável em Deus e em seus propósitos. Aqui em Atos 16 a gente vai entender e vamos ver que eles foram o quê? Açoitados, foram jogados em uma prisão totalmente suja, podre, imunda. Estavam lá, açoitados. Agora imagine, quantas enfermidades, doenças não existiam naquele lugar? Imagine os homens machucados, feridas expostas, sujeitos àquela imundície. E aí? Estavam lá, com a sua fé inabalável. Amém? Então, após eles libertarem uma jovem o quê? Possuída, aprisionada. Ah, pastor, por que eu estou passando por tudo isso, pastor? É tanta luta. É, meu filho, você está na libertação. Você está ganhando almas para o reino de Deus. Você está pregando a palavra. Mediante toda luta, ela vem com vitória. Mas só seremos vitoriosos se nós permanecermos firmes. Vai vir? Vai. O encontro já começou. Quem não está sofrendo perseguição aí, quem não está passando luta, meu filho, tem uma coisa errada. Se você vai trabalhar no encontro e está tudo de boa, meu filho, tem uma coisa errada. Porque o encontro já começou. As adversidades já vêm. Bate na porta. Mas eu vou me desesperar? Vou fazer que nem no Rei Leão. Eu rio na cara do perigo. Né? Não. As adversidades vêm, mas eu estou preparado para passar, pular. Ei, nada vai poder te parar. Sabe por quê? Porque a tua fé é inabalável. A nossa fé em Cristo Jesus, ela é inabalável. Nada vai parar a tua fé. Aleluia. Então, não pare, prossiga. Amém? Então, eles libertaram aquela jovem daquele espírito maligno, possuída. Mas apesar das dores e das circunstâncias adversas, eles não perderam a confiança em Deus, porque quem mandou eles para lá foi Deus. Então eles entendiam que Deus estava mandando eles para lá, Paulo, porque eles sabiam que poderia confiar em Deus. Amém? O que eu falei no início? Que Deus não te manda para um lugar, quando Ele te manda para um lugar, Ele se Exato. Então não temas. Por que te preocupas? Vai, só faça aquilo que Ele mandou você fazer. Amém? Então, apesar de tudo ao contrário, eles começaram o quê? A adorar. Foram presos, açoitados, castigados. Ai, que tristeza aqui nessa prisão. Ai, o que seria de nós? Ai, se eu tivesse lá em Roma. Se eu tivesse lá em Jerusalém, estava tão bom. Mas estou aqui nessa prisão. Não foi assim. Não. Começaram a adorar. Eu imagino eles cantando, louvando. Eu imagino eles lendo a palavra. Eu imagino eles falando louvores de gratidão a Deus. Em minha prisão. Será que se nós estivéssemos presos hoje, nós estaríamos adorando a Deus, Marcondes? Será? Mas eles tinham o quê? Uma fé inabalável. A fé em Deus. Creia. A sua fé, a fé que eles tinham em Deus, sustentava o propósito que eles tinham naquela cidade.
E eles nunca perderam a esperança. Sabe por quê? Porque quando eles não perdem a esperança, não perdem a fé, é permitido que eles enxerguem o tamanho do problema. Porque muitas vezes a gente fica cego, a gente não consegue enxergar o tamanho do problema. Sabe por quê? Porque nós não confiamos o suficiente em Deus. Nós não acreditamos o suficiente em Deus. Mas quando a gente acredita, tem fé, convicção do que Deus Ele é, a gente consegue enxergar o tamanho do problema. A gente vê o problema assim, ó, gigante, não é? Mas quando a gente tem a nossa fé, convicção em Deus, nós vemos, ó, pequeno. Eu vou transpor, eu vou pular, eu vou saltar de alegria. Isso não vai me parar. Não pare, não desista. Ei, você é filho dele. Amém? Aleluia. Então foi-lhe permitido enxergar o tamanho do problema. Só que eles enxergaram além das circunstâncias. Só que a gente para aqui, ó, no problema. A gente para aqui. Só que Deus quer que nós façamos assim, ó, do outro lado, lá do outro lado. A gente vai passar, a gente vai alcançar, mas primeiro eu tenho que olhar para o outro. O mar é fundo. Eu consigo atravessar a nado? Talvez, pela distância. Mas se for uma distância muito longa, a nado vai ser difícil. Mas Deus me deu ferramenta. Deus me deu um barco. Vou atravessar. Vou para lá, ó, outro lado. Ele está comigo no barco. Ele está contigo no barco. E assim ele estava com Paulo e Silas no barco, seguindo em Filipos. Amém? Aqui ele tinha sua fé inabalável. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Abre para mim aí. Paulo aqui, ele é bem aberto nas suas palavras. Filipenses 3, versículo 8. Olha o que esse camarada fala. Mais do que isso, considero tudo como que? Perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Será que as coisas que você tem, será que o seu ego é maior que o Cristo? Paulo considera as coisas que ele perdeu como esterco, ou seja, como, né? Ele é bem aberto em suas palavras. E o que você tem feito para Deus? O que você tem considerado maior em tua vida? O poder, a grandeza de Deus? Ou os problemas, as circunstâncias, o parar? Eles olharam para quem? Para Deus. Porque a sua fé era o quê? Não, essa fé aí não vai nem atravessar nada. Porque a sua fé é o quê? Inabalável. Amém? Oh glória. Então, a verdadeira força. Até li para minha esposa essa frase aqui, ela assim, amor, é forte, hein? Que Deus me deu, olha só. A verdadeira força não está em evitar as adversidades. Pode copiar. Mas está onde? Em enfrentá-las com fé inabalável e na confiança em Deus. Não é você evitar elas, mas é você ter certeza que você vai vencer e vai alcançar e vai passar por cima dela. Essa é a verdadeira fé, a constância em Cristo Jesus. Amém? Então a verdadeira força não está nas adversidades, no tamanho do problema, não, mas é que você vai o quê? Enfrentá-la. Amém? Pode enfrentar de peito aberto, sem medo de levar um tapa,
um de direita, um de esquerda, lá, não se preocupe não. Faz parte do processo. Amém? Mas quando a nossa fé se torna visível em meio às adversidades, sabe o que acontece? Ela se torna uma inspiração para todos aqueles que estão ao seu redor. Ou seja, quando a minha vida se torna visível, a minha fé se torna visível para quem está do meu lado, se torna o quê? Uma inspiração para todos. Paulo é o quê? Uma inspiração para todos nós hoje. Sim ou não? Tudo o que ele passou, sofreu, hoje é uma inspiração para nós. Amém? Então, quando a nossa fé se torna visível em meio às adversidades, ela se torna uma inspiração para todos ao nosso redor. Amém? Pode fazer um Ctrl+V e Ctrl+C também. É Ctrl+C primeiro, né? Ctrl+C. Amém? Segundo, a nossa oração, ela tem que ser o quê? Fervorosa. Primeiro, uma fé inabalável. Segundo, oração fervorosa. Paulo e Silas, imagine no meio daquela prisão, gente, orando, clamando a Deus. Você acha que eles estavam baixinho? Não. Clamando, gritando, falando em alta voz. Porque se não fosse em alta voz, os outros não estavam o quê? Escutando, ouvindo. Mas eles estavam o quê? Clamando. É por isso que existe a diferença de clamar e orar. Bem baixinho. Clamar não, clamar é diferente. Você grita, você chama a atenção de Jesus. Grita se for possível, para que todos escutem. É por isso que temos que clamar. Amém? Então, outro ponto forte que Paulo e Silas tinham era o quê? A prática constante da oração fervorosa. Era uma das práticas. Olha só, lá em Atos 16 e 25. Então nós encontramos essa palavra aqui. Por volta da quê? Da meia-noite. Paulo e Silas estavam o quê? Orando e cantando o quê? Hinos a Deus. Orando, clamando. E olha aqui, os outros presos os ouviam. Então a sua voz vai chegar em lugares onde ninguém pode alcançar, porque Deus vai soprar a tua voz sobre esta nação. Aleluia! Só não pare, não desista, prossiga. Aleluia. Então mesmo na prisão eles buscaram a presença de Deus. Porque tem gente que está na prova, para, apóstola. Vem uma provinha, parei, desisto. Vou sair da geração, não quero saber mais do meu pastor, não quero saber da igreja, vou sair fora, vou parar. Que isso? Em meio às adversidades, eles buscaram e clamaram a Deus. Ei, então não pare, continue buscando, porque a tua resposta vai chegar, e é hoje. É hoje, é hoje, é o Deus de já, é hoje. Então mesmo a prisão, eles estavam adorando e buscando a presença de Deus, através de quê? Da oração, oração fervorosa. Eles reconheceram que somente Deus poderia libertá-los. Não é comprovado, mas alguns estudos teológicos dizem que as portas daquelas prisões eram muito largas. Muitas dariam até como 10 homens de braços abertos. Imagine, quem poderia libertá-los? Quem poderia salvá-los? Quem poderia tirar aqueles homens daquela prisão? Quem? Jesus.
Jesus. É por isso que a sua confiança, a sua esperança estava em Deus. Sabiam que quem poderia libertá-los era Jesus, porque Ele os enviou àquele lugar. Então Ele se responsabiliza por isso. Aleluia. Então a sua comunhão com Deus era tão profunda e significativa que eles louvaram e adoraram a Deus em meio às dificuldades. E foram o quê? Surpreendidos por um grande terremoto. Foram surpreendidos pelo poder de Deus. Aconteceu um grande terremoto. E todos os alicerces daquela cadeia foram o quê? Abalados. Acabou. Não tem nada que supera o poder de Deus. Não há nada que segura o poder de Deus. Nada. E a gente quer parar com uma coisinha. E a gente quer parar. Mas nada pode impedir o agir de Deus. Nada. Aleluia. Em Mateus 18, 20 fala assim, ó: pois onde se reuniram 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio de quem? Deles. Então se eles estavam ali adorando a Deus, quem estava lá? Quem estava lá? Jesus estava lá. Jesus está aqui. Aleluia. É a presença. É Jesus. Então nada pode impedir o seu agir. Nada. Outra frase que Deus me deu: não importa o quão alto seja a prisão que você se encontra, a adoração pode ser a chave que abre as portas da tua liberdade. A tua adoração, o quanto você adora, vai se abrir as portas das prisões essa noite. Amém? Tem gente que fala que, tem até um louvor, né, que fala: Deus mudou meu cativeiro. Que mudar o cativeiro o quê? Eu quero sair de lá mesmo. Não, quero não, quero é sair, embora do cativeiro, sai. Mudar cativeiro? Que conversa é essa? Não, sai da prisão. Deus vai te tirar de lá. Vai te tirar de lá. E não pegar aqui e jogar de cá. Não, é sair, avançar. Amém? Então não aceite que Deus mude o teu cativeiro. Não, sai de lá. Amém? Então a oração, ela é a chave poderosa que nos conecta ao coração de quem? De Deus. Então, e mesmo os momentos mais difíceis, essa é a chave. É a oração, o louvor em Deus. Amém? Estão entendendo? Glória a Deus. Ainda bem que eu não estou sozinho aqui. Terceiro, e quase finalizando. Não, quase, eu disse quase. Terceiro, eles tinham testemunhos aos outros. Primeiro, a fé inabalável. Segundo, oração fervorosa. E agora, testemunho aos outros. Será que eu posso dizer que eu tenho testemunho para mostrar para os outros lá fora? O que adianta eu ter uma fé inabalável? O que adianta eu ter uma oração fervorosa, buscar de Deus, mas o meu testemunho não condiz com quem eu sou? Quem é você? Paulo e Silas estavam presos, mas mesmo assim deram testemunho de Cristo Jesus. Deram testemunho. E quem somos nós? Então Paulo e Silas também eram fortes em seu testemunho cristão,
Mesmo em meio às adversidades, ao invés de se deixarem abater pelas dificuldades, eles continuaram a proclamar o Evangelho e a compartilhar o seu amor em todo o redor do mundo. Estavam presos, mas o que nós lemos ali agorinha? Que todos o quê? Escutavam, estavam ouvindo o clamor, a oração, dando testemunho de vida. Amém? Então a prisão, que deveria silenciá-los, apenas serviu, sabe para quê? Para palco, para a salvação de um carcereiro e toda a sua família. Ei, o que você está passando hoje vai servir de testemunho para quem está lá fora. Só não desista, não pare, não desista. Continue na adoração, continue nisso. Não pare. Então, toda aquela família foi impactada pelo poder de Deus, pela fé e pela coragem de Paulo e Silas. Homens com o seu testemunho forte, homens que estavam dispostos, né, a sofrer por amor de Cristo, estavam lá, padecendo. Coitados, mal sabia eles que estava com eles era Jesus, sabe? Estavam lá, adorando. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Então, o testemunho de Paulo e Silas foi uma fonte de inspiração para todos naquele momento de adversidade, momento de luta. Olha o que Paulo fala: portanto, meus amados irmãos, mantêm-se firmes. Mantém o quê? Firmes. E que nada os abale. Seja sempre dedicados à obra de quem? Do Senhor. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será o quê? Inútil ou em vão. Então Paulo e Silas entendeu isso. Eles tanto entenderam que deixou para nós aí, ó. O trabalho que você faz na casa de Deus não é em vão, não é inútil. Tudo que você faz é para a honra e glória do nome do Senhor. Faça com amor, com dedicação. Faça o seu melhor para Deus. Tudo é para a honra e glória dele. Então, se você está escalado para ficar na portaria, dê um sorriso, dê um bem-vindo para alguém que está chegando. Ah, mas não é da minha geração. Uai, e tem isso? Somos igreja. Nós somos igreja. Somos um corpo só em Cristo Jesus. E eu pego no pé do meu discípulo. Vocês estão na igreja, mas é uma igreja só. Não existe geração A, B, C ou D. É uma igreja. Somos um em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Então a prisão de Paulo e Silas não os prendeu. Por quê, pastor? Mas se tornou uma grande oportunidade para a salvação e transformação de muitas vidas. Através do testemunho daqueles homens, pessoas foram alcançadas dentro daquela prisão. Pessoas foram saradas, curadas. Amém? Então, a verdadeira coragem está em continuar compartilhando o amor de Jesus, mesmo quando nós enfrentamos dificuldades insuperáveis para nós, mas para Deus não. Tudo é possível. Amém? Agora, abre para mim lá Atos 16, versículo 25. Aleluia. O que eu acho interessante é a sinceridade de Paulo e Silas, diante de toda a diversidade. Então vamos lá.
que eles estavam fazendo? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam o quê? Orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Próximo. De repente, é de repente que Deus vai fazer. De repente, houve um grande terremoto, tão violento, que os alicerces da prisão foram todos abalados. E imediatamente, todas as portas se abriram. E as correntes de todos se soltaram. Todos foram livres. Por causa de um clamor, por causa de uma oração, de uma sincera oração e adoração a Deus, todos foram salvos. E coitado do carcereiro agora, apóstola, meu Deus, acabou, se instaurou uma confusão naquela prisão, um terremoto. E o homem lá dormindo, acordou assustado. O que está acontecendo? Um terremoto abalou os alicerces, as prisões foram abertas. E quando ele chega lá assustado, não vê ninguém, tudo aberto. E agora, o que eu vou fazer? Me deram ordens para guardar todos em segurança. E agora? O que eu faço? Os meus senhores vão me matar, vão morrer. E ele salta, tira a espada e vai fazer em direção para quê? Se matar. Ah, vou morrer mesmo. Todo mundo está solto, todo mundo fugiu. Só que, o que eu falei antes? Que Deus não faz nada incompleto. E aquele carcereiro pegou a sua espada, desembanhou ela e fez em direção. E se ouve uma voz: ei! Não te faça mal algum, porque todos aqui estamos. Eles poderiam ter ido embora. Eles poderiam ter pegado as trouxas deles e ó. Mas uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Paulo voltou e disse para ele: ó, não te faça nada. Aqui estamos todos. Todos. Até os presos que foram libertos por causa do terremoto estavam lá. Por quê? Aceitaram a Jesus. Porque se não tivesse aceitado Jesus, eles tinham o quê? Ido embora. O que fala? Todos estavam lá. Paulo fala: porque todos aqui estamos. E aquele homem se maravilhou com a história deles, se alegrou. E ele fala: uai, o que eu faço para ter isso que vocês têm? O que eu faço para ter esse amor? O que eu faço para ter essa fidelidade que vocês têm? Essa fé inabalável, o que eu faço? Aí Paulo fala para quê para eles? Crede somente no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. E aquele homem imediatamente se prostrou e adorou a Deus, e levantou as mãos para os céus e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa é a história. Aquele homem foi salvo, não somente ele, mas agora toda a sua família. Todos se renderam aos pés de Jesus. Você lembra que eu falei no início? Que Deus não faz nada por incompleto.
Deus mostrou uma visão para ele de um homem. Mas por causa deste um homem, ele resgatou uma multidão. E é assim que Deus vai fazer na tua geração. Através de você, Deus vai resgatar uma multidão. Porque tem uma multidão te esperando lá fora. Uma multidão te espera por uma palavra, por um abraço. Então a prisão não prendeu eles, mas se tornou uma oportunidade de quê? De salvação. Então quando nós confiamos plenamente no Senhor, em Deus, e o buscamos em orações, nós abrimos as portas do milagre e da libertação. Quando nós buscamos o Senhor verdadeiramente, se abrem as portas. Amém? Então que essa história, a história de Paulo e Silas, nos inspire a sermos pessoas fortes, corajosas, perseverantes, independentemente das circunstâncias que nós estamos enfrentando. Não vamos parar, não vamos desistir, porque nós vamos seguir para o nosso alvo, que é Cristo Jesus. Não pare. Vem, Diana. Agora colocar na tua mente, no teu coração agora, o que Deus precisa abalar, o que Deus precisa derrubar, qual é a prisão que tem te prendido, qual é o cárcere que tem te parado. Mas se você clamar agora, abrir a tua boca,
com sinceridade, Deus vai abalar o alicerce, a estrutura. A prisão não é eterna, vai passar. Esse é o melhor que você pode dar para Deus? Esse terremoto nem abalou as placas tectônicas da terra. Mas Deus te convida agora a entrar em um nível acima da adoração. Deus te convida nessa noite para nós causarmos um terremoto. Mas para acontecer esse terremoto é necessário eu começar a clamar. É começar a clamar, é orar. Clame, clame, chama. Eu sinto a glória de Deus sobre este lugar. Sejam cheios! Agora, pega, pega, pega! A glória de Deus desceu sobre este lugar.
A glória de Deus está disponível. Está disponível. Só quem é sensível à voz do Espírito consegue sentir essa glória que está sobre essa igreja. A glória de Deus desceu sobre este lugar. Xaramanã sobre candalabas, xerecandalabas, xiremanas, remená bagandolamas, reminele candalabas, xerecandalabaso. Seja tocado, seja tocado, seja tocado, seja tocado. Ministradores, ai andar, anjos ministradores, ai andar na baixobra, candalabas. E nessas taças estão a glória. Ai andai, como na labaxerei labas. É só para quem crê. E em suas mãos tem brasas vivas, tirada do altar de Deus. Rabadarabachou me candalabás. Queima-das. E Ele vai começar agora a derramar essas brasas sobre essa igreja. Remenás, suiquei, manás. Cananai, jomiandelai. Ribiandela bacarabassou. Remenás. Olha aí. Está começando a derramar. As brasas vivas de Deus estão sendo agora. Sai agora.
Isso não é emocionalismo. Isso é a glória de Deus sobre esse lugar. Quem quer ser impactado pelo poder de Deus, vem pro altar. Deus vai renovar ministério aqui nessa noite. Vem pro altar. Rei cancho manai. Riada na basso mi ai de gas.
noite. Correntes, enfermidades. Tem alguém que chegou aqui com dor no peito? Alguém chegou aqui nessa igreja hoje com fortes dores no peito? Seu olho. Rai como analabassou, canalabas. Rababai. Deus me mostra entrando agora no teu coração, Evandro. Rai, coma, dai, churicanda labas. Deus me mostra agora entrando nas veias do teu coração, desentupindo a artéria. Rai, churicanda labas. Rada, cai, chunas. Deus possa abençoar e que a graça dele esteja na tua vida sempre. Não desista, não pare, jamais. Deus, ele é com vocês, em nome de Jesus, aleluia. Aplauda o Senhor porque ele é digno, 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 ele é digno.